Retomando o depoimento, a senhora Ana Paula Souza da Silva, em ação penal 505, 95, 86, 50, movida pelo Ministério Público Federal, contra Armando Ramos Trípode e outros. A senhora, por gentileza, poderia repetir o seu nome? Ana Paula Souza da Silva. Perguntas agora pela defesa. Excelência, meu nome é Pedro Paulo de Medeiros, advogado de Carlos Fernando Costa. Pois não, pode formular as perguntas. Senhora Ana Paula, boa tarde. A senhora disse agora há pouco que teria havido uma diferença em 2012 de R$175 mil entre a movimentação do senhor Carlos Fernando Costa e o valor que ele teria como justificativa de rendimento. Lhe pergunto se é exatamente isso a que a senhora se referiu agora há pouco, relativamente a Carlos Fernando Costa. Um valor de R$175 mil, não me refiro a 75 milhões a descoberto, mas R$175 mil, se é isso mesmo. O senhor está fazendo a referência em relação ao cruzamento entre rendimentos e movimentação financeira? Na verdade, a pergunta que faço à senhora é exatamente essa. Eu não quero afirmar, eu quero lhe indagar. Aqui é essa diferença a que a senhora se refere como tendo de resultado R$175 mil. Tá, o seu Carlos Fernando Costa. É Luiz Carlos Fernando. Não. Carlos Fernando Costa. Okay. Um minuto, por favor. Em relação ao valor que o senhor está citando, eu imagino que o senhor esteja fazendo referência à variação patrimonial a descoberto no ano de 2012, em torno de 179 mil. Isso. É isso, né? Exatamente. Isso. Então, a pergunta que agora lhe faço, em continuação a essa resposta de Vossa Senhoria, a senhora sabe dizer se o contribuinte Carlos Fernando Costa, em algum momento, foi chamado a esclarecer a origem dessa discrepância? Não sei lhe responder. No momento eu não saberia lhe dizer nem quem é a delegacia que jurisdiciona o contribuinte. Perfeito. E a senhora sabe dizer se esse valor, ou a respeito de esse valor, R$179 mil, percentualmente, a quanto isso refere do patrimônio dele, justificado, percentualmente? Bem pouco. Menos do que 2%? Sim, senhor, porque em 2012 o patrimônio declarado do contribuinte era algo em torno de 3,1 milhões. E então a variação patrimonial a descoberto é bem pouca. Perfeito. E esse patrimônio declarado dele, em algum momento, há algum indicativo de que tenha tido alguma origem sem declaração ou de origem ilícita? Existem pequenas variações patrimoniais ao longo de 2011 e 2010. Como eu faço a ressalva no relatório, que é o que está servindo de referência, todo e qualquer indício deve ser verificado posteriormente em procedimentos fiscalizatórios, com todas as formalidades, onde o contribuinte é intimado, toma ciência e presta os esclarecimentos. O que eu posso lhe dizer é que isso foi só um indício. Então, existiam outras variações patrimoniais a descoberto de pequenos valores, se for considerado patrimônio, mas existiam ao longo dos anos anteriores. Perfeito. Qualquer situação deveria ser verificada perante um procedimento de fiscalização. E a senhora sabe se houve esse procedimento? Não sei lhe dizer, como eu lhe disse, eu não sei nem qual é a delegacia que jurisdiciona o contribuinte. Eu apenas atendi à quebra de sigilo fiscal. Perfeito. Era essa a indagação que fiz a Vossa Senhoria. Agradeço. De fato, a variação era de 1,2% do patrimônio dele. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, senhora Ana Paula. Tudo bem? Boa tarde. Pela defesa, senhor Armando Ramos Trípode. Respondendo aos questionamentos da eminente Procuradora da República, a senhora informou que no ano calendário de 2011 houve uma variação a descoberto no que tange ao patrimônio do senhor Armando, correto? Sim, senhor. Contudo, ampliando esse escopo, o cruzamento que está materializado na tabela 5 do IPEI 2017-001, que se refere também ao senhor Armando,
observa que no período de 2008 a 2015 foi constatada a compatibilidade financeira. A senhora confirma? Eu confirmo, com exceção do ano de 2011, onde a gente observa uma diferença de 2,6 vezes a movimentação em relação aos rendimentos, mas em relação a todos os outros anos, sim. Portanto, a variação patrimonial a descoberto constatada pela Receita Federal ocorreu há aproximadamente 8 anos, é isso? Sim, senhor. Finalmente, excelência, já me caminhando para o final, há uma menção de que a divergência de 435 mil poderá ser analisada mais detalhadamente em procedimento de fiscalização da RFB posterior. A senhora sabe, na esteira das perguntas dos demais colegas, se esse procedimento ocorreu? Não sei lhe informar. Novamente, eu também, como eu disse, eu apenas atendi a quebra de sigilo fiscal, eu não verifiquei se ocorreram procedimentos, se foi aberto algum tipo de procedimento de fiscalização a posteriori a esse relatório. Então, eu não saberia lhe informar. Pode ser que sim, pode ser que não. Pois não, excelência, não tem mais perguntas. Boa tarde, senhora Ana Paula. Eu sou Daniele, advogado Valdemir Garreta. A senhora tratou de alguns anos de rendimento e movimentação bancária, movimentação financeira do senhor Valdemir Garreta e mencionou sobre uma movimentação 140 e algumas vezes diferente do que havia sido declarado. Eu quero lhe fazer umas perguntas com relação a isso. Para essa consideração, a senhora levou em consideração a análise, as entradas e saídas de valores? Eu levei em consideração o rendimento total que o contribuinte declarou em relação a todo e qualquer tipo de rendimento, rendimentos tributáveis e não tributáveis, tributável exclusivo na fonte, toda e qualquer renda que foi declarada, versus as entradas, a movimentação financeira a crédito declarada em DIMOF para a Receita Federal. Com isso, leva-se em consideração as entradas e saídas das aplicações financeiras, por exemplo, entrada a crédito numa conta bancária de aplicação financeira, a baixa de uma aplicação financeira, o retorno disso para uma aplicação? Não, senhora, porque isso é detalhamento que só está presente na quebra de sigilo bancário, a qual eu não tive acesso. A Receita Federal ela tem acesso ao dado bruto e totalizado. Eu não tenho acesso a detalhamento de entradas e saídas. Então, no caso, esse tipo de detalhamento que a senhora está citando, a gente só encontra num dado bancário a qual eu não tive acesso. Tá, ótimo. E com relação aos valores declarados nas declarações de imposto de renda do senhor Valdemir Garreta, com relação a pelo menos os 5 últimos anos, a senhora confirma os valores, a senhora tem a informação dos valores que foram declarados a título de bens em 2013, 14, 15, 16, 17? Tenho, sim, senhora. A senhora pode apontar o valor que foi declarado em 2013 e em 2017? Desculpa, eu não escutei. 2013 13 e 17. 17 eu não tenho porque a quebra de sigilo fiscal se deu até 2015. Desculpa, eu só tenho a 2013, 14 e 15. E com relação... 16 e 17 não foram abarcados pela quebra de sigilo. E com os dados que a senhora tem disponíveis, a senhora pode dizer que houve um acréscimo patrimonial declarado do senhor Valdemir Garreta em relação aos anos 2013, 14, 15 e seguintes que a senhora teve acesso? Sim, senhora. Em 2013, ele tinha algo em torno de 4,1 milhões. Em 2014, ocorreu uma subida para 10,6 milhões. E em 2015, 12 milhões. Isso declarado no imposto de renda? Sim, senhora. Declarações presentes na data em que esse relatório foi elaborado, porque o contribuinte pode ter retificado. E aí, no caso, eu não tenho como saber. A senhora não teve acesso a eventuais retificações de imposto de renda? No momento da elaboração
desse relatório, a gente leva em consideração as declarações que estão lá. Como isso era apenas um atendimento de quebra de sigilo fiscal, eu não faço o acompanhamento do contribuinte para saber o que foi retificado ou não. Ótimo. E foi levado em consideração só a pessoa física ou as pessoas jurídicas também? Apenas a pessoa física do Valdemir Garreta. Não as pessoas jurídicas, da qual ele faz parte? Não, senhora. Eu estou satisfeita, Excelência. Obrigada. Boa tarde, senhora da Paula. Meu nome é Viviane. Eu estou pela defesa do Alexandre Soares, Mário Soares e Marcos Felipe. Senhora Ana Paula, desculpa se eu for repetitiva até, a gente é um pouco leigo nesse assunto. Essa questão da movimentação. A gente pode dizer que esses valores movimentados, eles se referem... Vou te dar um exemplo, para ver se você me explica. Eu recebo, por exemplo, R$30.000 por mês. Tá? Esse valor eu aplico na minha conta e, diariamente, eu transfiro para uma aplicação e volto para minha conta. Transfiro para uma aplicação e volto para minha conta. Essa movimentação financeira, ela soma todas as transferências que eu fiz. Então, por exemplo, se eu transferir esse valor no mês inteiro, eu vou ter 30 vezes a movimentação desse salário de 30 mil. No final, então, a gente tem uma movimentação no mês de R$900 mil. É isso? É assim que é feita a movimentação? Então, não, senhora. A instrução normativa da Receita, à época vigente, né, porque no caso nós estamos falando de uma declaração que não existe mais, que é a DIMOF. Então, a instrução normativa, ela orientava que a instituição financeira, o banco, retirasse do valor que ele informava créditos de mesma titularidade, que no caso é isso que a senhora descreveu. É um crédito que sai da sua conta para uma aplicação sua. Então, justamente para não dar o falso efeito, isso não deveria ser contabilizado pela instituição financeira no momento em que ela transmitia a DIMOF. Isso está presente na, e se esses na valores normativa. Recebidos, eles são remetidos para empresas, é um grupo de empresas, então você recebe numa conta, transfere para outra, para aportar numa empresa. Essa movimentação financeira, ela consegue identificar esses valores que são remetidos e que são devolvidos? O da DIMOF, que no caso é o da análise desse relatório, não. Porque, como eu falei, a Receita Federal não tem acesso a origens e destinos dos dados bancários. Isso é só com uma análise de quebra de dados bancários. Então, no caso aqui, não. É o dado bruto de valores que adentraram na conta, por exemplo, do seu Mário Soares, em determinado ano calendário. Sim, mas a gente pode dizer que esses valores de movimentação financeira, eles se referem aos valores de lucros e dividendos distribuídos para o dono da empresa? Sim, senhora. Se adentrou na conta corrente da pessoa física, no ano analisado, sim. Então, todo e qualquer valor que adentrou. Pode ser a título de salário, pode ser a título de... Mas se esse valor movimentado, a gente está falando de valor que entra e que sai. Sim, senhora. Tanto é que na tabela a senhora vê que existe tanto crédito quanto débito. E geralmente bate, né? Então, esse valor movimentado, ele não corresponde ao que o dono de uma empresa tirou no final do mês, enfim, do ano, de lucros e dividendos. São coisas separadas. Eu não teria como lhe definir isso, porque normalmente a gente só conseguiria caracterizar que determinado valor foi pago a título de lucros e dividendos pela empresa X se eu tivesse a determinação dos emitentes e dos destinatários. Entendi. Coisas que eu não tenho. Então, novamente, o que eu tenho é o dado bruto. No caso, é o valor total que transitou pela conta daquele indivíduo. Entendi. Então, a senhora não teve acesso ao quebra do sigilo bancário para afirmar se teve aí se esses valores, na verdade, eles foram recebidos pelo dono das empresas a título de dividendos e lucros. Isso a gente não teve. A senhora não teve, desculpa. Não, senhora, não tive, e existe essa ressalva no relatório de que exatamente a determinação de origens e destinos e possíveis outros dados importantes seria alcançado só com a análise do dado bancário. Tá ótimo. Eu tenho só um esclarecimento. Na verdade, eu acho que se trata de um erro material.
Na declaração do imposto de renda do Paulo Afonso, pessoa física, eu já vou te falar a página, no final da página 32, tabela 16. Ok. A senhora até disse aqui que a maior parte dos valores recebidos pelo Paulo Afonso foi da empresa Mendes Pinto Empreendimentos, que está ali na primeira coluna da tabela. Esses valores, na verdade, eles estão descritos como se fossem valores da Mendes Pinto Engenharia. Isso consta da sua análise também, e está na página... página 92 do anexo 139. Eu só queria esclarecer se eu... Excelência, qual o documento que a senhora está se referindo? Desculpa, agora? é o anexo 139, o relatório dela, a página 92. Ela faz uma análise da empresa Mendes Pinto Engenharia. Na tabela 72, esses valores, como lucros e dividendos pagos, eles são exatamente os mesmos valores que ela colocou ali na análise da pessoa física do Paulo Afonso, como se fosse da empresa Mendes Pinto Empreendimentos. Eu não saberia te dizer agora se foi um erro material ou não. Eu precisaria olhar nos sistemas para verificar. Nem mesmo vendo a análise da empresa Mendes Pinto Empreendimentos, que também está nos autos, no anexo 170, página 26. Sim, senhora, até porque ele pode ter repetido os valores. Então, no momento, eu não posso te afirmar que sejam os mesmos dados. Eu teria que olhar no sistema. A senhora tem o documento aí em mãos? Sim, senhora. Tá. A senhora informou aqui no seu depoimento que o Paulo Afonso declarou valores acima do que aqueles recebidos. E que a fonte pagadora, isso está na página 34 do anexo 139, e que a fonte pagadora ela não confirmou esses pagamentos. Certo. A senhora intimou as fontes... Não, senhora. Novamente, isso não era um procedimento de fiscalização, era apenas um atendimento de quebra de sigilo bancário. Qualquer tipo de intimação para contribuinte pessoa física ou jurídica, eu precisaria ter um procedimento fiscal aberto, o que não existia no momento. Entendi. Então, eu não intimei. O que eu tenho é que no momento da elaboração deste relatório, as declarações encaminhadas pela fonte pagadora não existiam nenhuma informação de pagamento para o contribuinte. Então, pode também ser um erro da fonte pagadora? Sim, senhora. A fonte pagadora pode ter omitido. Okay. E não necessariamente o contribuinte ter declarado rendimentos fictícios. Tá certo, obrigada. Enfim. Aqui no anexo 170, folhas 45, eu acho que eu vou ser repetitiva na minha pergunta, mas a senhora esclareceu aqui, apontou, eu vou falar entre aspas, cabe apontar ainda que Alexandre Soares declarou entre os anos de 2013 e 2015 dívidas que teriam sido assumidas perante pessoas físicas, sem especificar quem seriam tais pessoas, conforme demonstrado a seguir. A minha pergunta é a seguinte, aí a senhora falou, seria necessária a intimação desse contribuinte para que fossem esclarecidos tais empréstimos. A senhora intimou o contribuinte para esclarecer? Não, senhora, porque não existia nenhum procedimento de fiscalização aberto para que houvesse as intimações formais dos contribuintes envolvidos. Tá, então a gente não pode afirmar que essa falta de informação do imposto dele é errada. A falta de informação da pessoa... Não, senhora. Tá. Não, senhora. Tá. Sobre a Serra do Curral, eu queria fazer umas perguntas também, estou acabando já. A Serra do Curral Participações Limitadas, ela tem um objeto na participação de capital de outras sociedades. Então, ela participa de SPS. Aí, na declaração da senhora, na informação, a senhora colocou na folha 39 do anexo 170.
Empregados declarados. No período entre 3/12 de 2008 a 31/1 de 2016, a empresa Serra do Curral Limitada declarou como empregados apenas seus sócios, Marcos Felipe e Paulo Henrique Duarte Mendes. A minha pergunta é o seguinte: considerando ela se tratar de uma empresa de participações imobiliárias, que participa em outras empresas, outras SPS, é possível que a Serra do Curral não tenha registrado empregados? É possível que esses empregados sejam terceirizados dessas SPS? Sim, senhora, é possível. Uhum. Aí também aqui tem uma outra afirmação, na página 39 e 40 do anexo 170 ainda. Em relação aos valores apontados na tabela 36, verifica-se que há aparente incompatibilidade entre a receita declarada e os créditos bancários. Tá? Aí a minha pergunta é também em relação a isso. Considerando se tratar de uma empresa de participações imobiliárias, que, de novo, né, participa de outras empresas SPS, e as quais pagam os tributos, é possível que a Serra do Curral não tenha uma receita declarada? Que esses tributos, essa receita dela, na verdade, tenha sido pago pelas empresas em que ela participou? Não necessariamente, porque as declarações referentes a empresas coligadas, controladas, no caso, de participações mesmo, a senhora tem que fazer a diferença entre o que é receita e o que é tributo, e o que é tributo devido. Uhum. Provavelmente, os tributos devidos foram pagos lá na fonte em relação em outras empresas. Mas a empresa Serra do Curral deveria declarar todo e qualquer rendimento que ela obteve com participação em outras empresas, inclusive detalhando o valor por empresa. Mas é possível que ela não tenha uma receita a ser paga, porque ela tem impostos pagos por outra empresa? É possível que ela tenha impostos pagos por outra empresa, mas em relação a receitas, no caso, auferidas ao longo do tempo, ela deveria detalhar empresa por empresa, ganho por ganho. Uhum. Em relação a tributo mesmo, não é provável que tenha sido pago nas outras empresas. Tá certo. É isso, obrigada. Desculpa ser um pouco repetitiva. Obrigada, Excelência. Mais algum defensor? Pois não. Boa tarde, Excelência. Senhora Ana, Marcelo Leber, pela defesa do Carlos Alberto Figueiredo. Senhora Ana, boa parte das perguntas que eu faria à senhora já foram feitas pelos meus colegas advogados, especialmente a que diz respeito ao título no qual o trabalho da senhora ocorreu, neste caso em específico, como bem ressaltado pela senhora, me corrija se eu estiver errado, não foi a título fiscalizatório, mas apenas de constatação dos dados que lhe foram ofertados, né? Então, a senhora não saberia nos dizer o desfecho de cada um destes dados em específico, se foi feito auto de infração, se houve abertura de procedimento administrativo, fiscal ou outro, perfeito? Não, senhor, não saberia lhe responder isso. Agradeço. Ao longo da sua fala, a senhora reiterou-se na questão da discrepância, da inconsistência de valores declarados e movimentações bancárias. Falando genericamente, não específico a nenhum dos casos aqui, objeto desta ação penal, isto por si só, esta inconsistência, ela por si, ela consagra a existência de algum tipo de ato ilícito, ou essa discrepância pode ser fruto de uma declaração equivocada, corrigida a posteriori ou coisa do gênero? Exatamente do jeito que o senhor falou. Não necessariamente significa um ato ilícito, tanto é que ao longo de todo o relatório existe a ressalva de que todas as incongruências que foram apontadas merecem ser objeto de procedimentos fiscalizatórios, onde o contribuinte tem a total liberdade de defesa e apresentação das informações que possam justificar as inconsistências que a gente está observando. Perfeito. O que foi apontado foi apenas o dado que existia no momento no sistema. Não necessariamente eu estou dizendo, tanto é que eu digo tudo em tese e aparente. Perfeito. Eu não estou concluindo que é um ato ilícito. Especificamente sobre o senhor Carlos Alberto Figueiredo, a senhora pode me confirmar se essa inconsistência ela foi percebida apenas no ano de 2014 e em nenhum outro ano, especialmente nos anos de 2011, 2012 e 2013, houve a constatação de alguma inconsistência ou irregularidade?
O senhor teria o número da página do seu cliente? Eu acho que no tenho sim, relatório? acho que tenho sim. Vamos lá. R$64, salvo engano, mas me permita confirmar se é isso. A senhora pode confirmar se é 64? Evento 2, anexo 139, salvo engano, página 64 ou 65. A minha internet não está muito boa. Sim, senhor. É Carlos Alberto Ribeiro de Figueiredo? Isso mesmo, senhora Ana, perfeito. Sim, senhor. Em relação aos anos, a única... Um, 2.3, 1.5, 2, 2. Estamos de volta. Ok, desculpa. Imagina. Caiu de novo. Então, em relação ao seu Carlos Alberto Ribeiro de Figueiredo, a única inconsistência que a gente observou foi no ano de 2014. Perfeito. Em relação ao cruzamento de rendimentos com movimentação financeira. Tá bem, senhora Ana. Obrigado pela atenção. Excelência era o que continha. Mais algum defensor? Então, está encerrado então o depoimento. Agradeço a sua participação.